Um ciclo de refrigeração é um dispositivo utilizado para diminuir a temperatura de um local abaixo da sua temperatura ambiente. Para isso, o ciclo de refrigeração ele retira calor desse ambiente, que a gente considera como fonte fria, e despeja calor em um outro ambiente que a gente está dizendo que é a fonte quente. Mas você deve estar se perguntando como isso é possível, já que termodinamicamente a gente sabe que o calor não pode sair de uma fonte fria para uma fonte quente. Para isso, o ciclo de refrigeração, ele tem a entrada de trabalho. Então, esse trabalho, ele força o calor a sair da fonte fria e ser deslocado para uma fonte a uma temperatura mais alta, que a gente chama de fonte quente. O coeficiente de desempenho de um ciclo de refrigeração, ou seja, a eficiência desse ciclo, ela pode ser determinada através da relação entre a energia que eu desejo, que nesse caso é retirar o calor da fonte fria, é a energia que eu pretendo, né, o objetivo do meu ciclo, dividido pela energia que eu gasto para obter isso, que é exatamente o trabalho. Então, o coeficiente de desempenho que a gente chama de beta pode ser a relação entre o calor que entra dividido pelo trabalho do ciclo. Pelo balanço de energia, a gente pode ver também que esse trabalho é a diferença entre o calor que sai menos o calor que entra. Por isso, a equação do coeficiente de desempenho, ela pode ser escrita também dessa forma aqui. Se esse ciclo for um ciclo de Carnot, ou seja, um ciclo que vai obter um coeficiente de desempenho máximo, a equação ela pode ser substituída apenas pelas temperaturas da fonte fria, que a gente chama de TC, e da fonte quente, que chama de TH, ficando nesse formato daqui. Porém, a gente sabe que nenhum ciclo alcança esse coeficiente de desempenho máximo que a gente atribui, né, a um ciclo de Carnot. Mas como é que funciona um ciclo de refrigeração? Vamos falar aqui do ciclo de refrigeração ideal por compressão de vapor. Esse ciclo ele é formado por quatro componentes: um compressor, um condensador, uma válvula de expansão e um evaporador. Veja que o ciclo ele opera entre a região fria, onde ele está retirando calor, como a gente falou anteriormente, e está rejeitando calor na fonte quente. Ele faz isso através da evaporação e condensação sucessiva do fluido refrigerante. Então, o fluido ele vai ficar circulando através desses quatro componentes e quando o fluido passa pelo evaporador, ele vai entrar, né, na condição aqui de líquido mais vapor e vai roubar calor do ambiente para poder evaporar. Então, à medida que ele rouba calor do ambiente para evaporar, esse ambiente, por estar sendo roubado o calor dele, a temperatura dele cai. E é exatamente isso que a gente chama de efeito frigorífico ou capacidade frigorífica, que é a tendência que um ciclo tem de retirar calor de um ambiente. Esses ciclos eles são muito utilizados como ar-condicionados, sistema de geladeira, e é exatamente isso que acontece quando a gente está refrigerando um ambiente. Então, aqui o fluido ele evapora, né? Ele vai passando ao longo dos componentes e quando chega no condensador, ele vai liberar esse calor para a fonte quente. Então, para o fluido condensar, ele agora, né, está na forma de vapor, ao sair aqui do evaporador. Para ele condensar, ele vai liberar calor para a fonte quente. Então, o calor sai do ciclo e, consequentemente, esse fluido refrigerante ele condensa. Então, ele volta a ser líquido e aí segue para a válvula de expansão, volta para o evaporador e fica nesse ciclo constante. Vamos entender agora como fica a situação do fluido em cada um desses componentes. Observando esse gráfico, né, esse diagrama de fases aqui embaixo, a gente consegue ver o ponto de cada um desses componentes, né? Então, o processo de 1 para 2 é o compressor, de 2 para 3 é o condensador, de 3 para 4 a válvula de expansão e de 4 para 1 é o evaporador. Vamos entender agora todas as etapas desse ciclo. Primeiramente, o fluido passa pelo compressor, né? Então ele sai da região aqui de vapor saturado, como a gente pode ver no diagrama, e vai para a região de vapor superaquecido. Então, ao passar pelo compressor, o compressor aumenta a pressão e aumenta a temperatura. Se a gente for observar aqui do ponto 1 para o 2, realmente a temperatura aumentou. Aqui a gente estava na TC, que é a temperatura de saturação, pois ele estava na forma de vapor saturado, e foi para essa temperatura aqui em uma região de vapor superaquecido. A pressão também aumenta, porque cada uma dessas linhas, de 4 até 1, está em uma pressão, e de 3 até 2 está em uma outra pressão mais alta. Essas linhas de pressão constante a gente chama de isóbaras. Então, a gente pode afirmar que o ciclo de refrigeração ele opera entre essas duas pressões. A pressão do evaporador, que é essa aqui, 4 e 1,
e a pressão do condensador de 3 para 2. A função do compressor é exatamente aumentar essa pressão de saída do evaporador até a pressão que o fluido vai condensar novamente, que é a pressão do condensador. Então, ele sai da condição de vapor saturado, passa pelo compressor, aumenta a pressão, aumenta a temperatura e vai para a condição de vapor superaquecido. Em seguida, ele entra no evaporador. E aí é nesse ponto em que ele sai de vapor superaquecido, a temperatura diminui até chegar na condição de vapor saturado, e em seguida, em um processo a temperatura constante, ele vira líquido saturado. Isso acontece porque ele está liberando calor para uma região com a temperatura mais alta. Então, se ele libera calor, ele vira líquido novamente. Então, ele saiu de uma condição de vapor superaquecido, diminuiu a temperatura, e aqui durante o processo de mudança de fases, a gente não tem variação de temperatura, que é apenas mudança de fase, né? Aqui desse ponto até esse. Quando a gente tem o fluido refrigerante passando pelo condensador, todo esse processo acontece em uma pressão constante. A temperatura varia de 2S até esse ponto daqui, que é a temperatura de saturação, mas a pressão ela é constante durante todo o processo de condensação. Então, agora eu estou na condição de líquido saturado e eu vou entrar na minha válvula de expansão. Essa válvula de expansão, né, um dispositivo de estrangulamento, ela é utilizada para que a pressão possa diminuir. Então, a pressão sai aqui do ponto 3 para o 4, a temperatura também cai, então no processo de expansão cai temperatura, cai pressão e o líquido vem e o fluido refrigerante vem para a região de duas fases, ou seja, eu tenho líquido mais vapor. Nesse ponto é onde eu entro no meu evaporador e no evaporador acontece aí o processo de evaporação desse fluido refrigerante e ele volta à condição de vapor saturado. E assim fica o meu ciclo, né? O refrigerante fica ali durante todo o meu processo, passando por todos os meus componentes, evaporando e condensando sucessivamente, e é dessa forma que ele consegue roubar calor de um ambiente.